Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu tenho a grata satisfação de ter ao meu lado para uma entrevista a executiva de recursos humanos, Maria Silva de Carvalho. Maria Silva é por formação uma pedagoga. Ela fez pós-graduação em 3 instituições de ensino superior, a FAAP, a Fundação Getúlio Vargas e também a Fundação Dom Cabral. A sua experiência é sólida. Ela trabalhou em algumas empresas multinacionais, como por exemplo a Exalta Coating Systems, onde ela acabou de ser desligada por questões de estrutura interna. Ela trabalhou também na Johnson Controls durante muitos anos e anteriormente na empresa Rockwell Automation, todas elas empresas multinacionais de grande porte. Bem-vindo, Maria Silva, ao clipe do Gutenberg. Muito obrigada, Gutenberg, pela oportunidade de estar aqui hoje falando um pouquinho da minha área de especialidade, que é com muita satisfação que posso falar um pouquinho sobre recursos humanos, esse tempo aí todo que eu desenvolvi minha carreira. Obrigada pela oportunidade. O prazer é todo meu. Na sua visão, quais são os atributos mais importantes de uma gestora ou gestora de recursos humanos nos dias atuais? Bom, o principal atributo eu considero que é o conhecimento de todas as sub-áreas de recursos humanos. Recrutamento e seleção, treinamento, avaliações de desempenho e outros assessments, relações sindicais e algum conhecimento, sobretudo de administração de pessoal e legislação. Mas o principal é saber fazer a correlação dessas sub-áreas com a estratégia do negócio. Porque se você não conhece o negócio, não tem a curiosidade e não participa, você não sabe traduzir a técnica, o tecnicismo do RH em apoio e em suporte para a companhia. Uma das coisas que eu acho de importância vital a um profissional de recursos humanos é a sua capacidade de interpretar os anseios e as necessidades de seus colaboradores. Exatamente, é por isso que o profissional de RH ele tem que ser curioso, ele tem que ser questionador, ele tem que ser sobretudo uma pessoa relacional, e não ter vergonha, não ter a timidez de conversar desde o CEO até o aprendiz e captar esse ambiente e traduzir isto em ações de recursos humanos, em estratégia de recursos humanos. É isso mesmo. Daí porque eu sempre digo, o profissional de recursos humanos tem de ser o mais preparado, o mais culto e o mais entusiasmado com a sua carreira, de tal maneira que ele possa influenciar aquelas outras pessoas que dependem do seu aconselhamento, de sua orientação e também de sua motivação. Não é? Muito bom. Uma segunda pergunta para você. Vivemos um período difícil da história brasileira. Crise moral, crise econômica financeira, crise social, crise educacional, crise na saúde pública. Em outras palavras, o Brasil parece que está se desintegrando. Nesse ambiente, principalmente nesse ambiente excessivo, onde hoje nós temos mais de 11 milhões de pessoas desempregadas, qual é os maiores problemas, os mais complexos na gestão das pessoas em uma organização? Eu acredito que um dos principais problemas é a motivação. Não só porque a organização começa a tomar ações mais duras, no sentido às vezes de cortar benefícios, de cortar profissionais, os profissionais que ficam se sentem extremamente inseguros e muitas vezes recebem uma carga excessiva de trabalho. Então é super importante também a revisão de processos para que esse profissional que fica, ele não se sinta desamparado. É muito importante o planejamento da liderança junto com a RH, no sentido de garantir um clima organizacional satisfatório, ou com um mínimo de satisfação para aquelas pessoas que ficam. E o que hoje a gente observa é uma falta de planejamento. Faz as listas de corte, Essas listas de corte
Elas não podem ser simplesmente feitas à revelia por um gestor. Elas têm que ser feitas por uma junta, né, da companhia, no sentido de entender quem vai cuidar de determinados processos, quais processos vão ser simplesmente terminados. E uma pergunta super importante que tem que estar sempre direcionando que empresa que vai ficar depois desses cortes, sejam de pessoas, sejam de benefícios. E outra pergunta, quando passar a crise, qual é a imagem que os colaboradores, que os empregados que ficaram vão ter da companhia? Então essas têm que ser perguntas que vão direcionar, que vão nortear as ações de recursos humanos e da liderança. Uma outra coisa importante também é lembrar a você que é gestor de recursos humanos, a você que tem o seu trabalho, a você que tem uma missão muito importante dentro de uma organização. É você saber que aquela pessoa que a sua organização demitiu, ela vai levar com ela a sua cultura, a sua filosofia, as suas crenças, os seus vícios. Gutenberg, eu concordo plenamente com você. É claro que a gente está falando dos que ficam, mas efetivamente as pessoas que são demitidas, elas têm que ter um plano de saída, de ações concretas de saída. A gente assiste muitas vezes um desrespeito na hora da demissão de pessoas que têm anos de casa. Quer dizer, independente do tempo que a pessoa tenha de casa, ela merece todo o respeito. Então as ações elas têm que ser planejadas, a devolução de recursos, a forma com que se encerram os sistemas, né, que muitas vezes não permite nem que a pessoa pegue fotos pessoais do seu celular, do seu computador. Essas coisas têm que ser levadas em consideração. Com certeza, todas estas coisas têm que ser levadas em consideração, sim. Até porque, quando você vai contratar um profissional, você vende a sua empresa como se ela fosse um paraíso. Tudo é perfeito, tudo é bom, tudo é digno. E muitas vezes você se arrasta por um período de 6 meses para contratar um bom profissional. Mas quando você demite, você o demite em apenas 5 horas. E muitas vezes não o trata com respeito e dignidade. Deixe-me dar um caso. Recentemente eu conduzi aqui um processo de um profissional cuja avaliação, sua última avaliação, a maior nota, era considerado um high potential. Um mês depois desta avaliação, o executivo foi demitido. Eu pergunto a você, quem você acha que deveria merecer a demissão? O demitido ou quem demitiu? Isso é uma provocação para você pensar sobre o assunto e para que você sinta a responsabilidade pela carreira, pela vida do profissional, quer no momento da contratação, quer no momento da demissão. E agora a nossa última pergunta para você. Eu sei que você é considerada uma excelente profissional de recursos humanos no mercado. Isso foi me dito pelo seu próprio presidente. É tanto que ele me disse que se ressentiu muito de ter de afastá-la da organização em função de uma reestruturação muito pesada. Eu pergunto a você, à luz da sua experiência, desses seus anos de gestão à frente de um departamento de recursos humanos, o que é que você pode oferecer àquela empresa que porventura esteja nos vendo? Bom, na verdade eu tenho uma sólida experiência, não só educacional, mas principalmente de experiência em todas as sub-áreas de recursos humanos. E, como eu disse, fazer essa relação e traduzir a estratégia da companhia cabe ao profissional de RH. E geralmente o profissional, o que eu procuro fazer é conhecer a companhia em profundidade, conhecer o negócio e traduzir a estratégia da companhia em ações, em treinamentos e engajamento e comunicação para os empregados. Então, essa é a contribuição que eu trago no RH, que está sob a minha gestão. Trazer as ações do dia a dia,
os valores da companhia, as necessidades do negócio. Isso passa por um profundo conhecimento do negócio, uma relação com os líderes e muitas vezes também com os empregados, traduzir isso em ações, né? Então isso se traduz em treinamento, em ações de engajamento, traduz também em clima, as coisas que a gente realiza no local de trabalho. Às vezes, uma sala de café, algumas coisas que possam traduzir na satisfação do empregado, meios de comunicação, reuniões, uma comemoração de aniversário mensal, coisas muitas vezes pequenas, mas que trazem para o empregado sentimento de acolhimento. Então eu creio que a minha principal contribuição é nesse sentido, é traduzir o ambiente, trabalhar com os indicadores de recursos humanos, né, porque são fundamentais, e trazer isso à luz do negócio. Então, como que eu traduzo a estratégia, como que os recursos humanos desce essa estratégia para os empregados e como o desempenho do empregado está atrelado às suas metas, a gestão do desempenho, ela vem efetivamente fazer a estratégia da empresa em lucratividade, em ações de geração de negócio. Eu creio que esse é uma busca incessante, né? A busca do RH, que ele não tem começo, meio e fim, ele está sempre se começando, ele está sempre se reinventando. E o profissional de RH, ele tem que ser curioso, como eu disse, né? Eu acho que essa curiosidade eu tenho, e é o que eu trago, esse questionamento muitas vezes para os presidentes, para os líderes e até para os profissionais recém-contratados, né? O que ele vem buscar? Será que a empresa vai entregar o que ele veio buscar? E será que isso faz parte dos valores da companhia? Como que a gente pode rever, sejam eles valores, culturas e comportamentos, para alinhar o que se espera em termos de negócio, né? De lucratividade? Então eu acho que hoje o RH ele tem que falar a linguagem do negócio, ele tem que falar a linguagem de lucro, mas sem descuidar da outra ponta, que na verdade são duas faces da mesma moeda, que é o empregado, é a carreira do empregado, é a satisfação do trabalhador e a lucratividade do negócio. É isso mesmo. Então, você que está acompanhando essa excelente entrevista da Maria Silvia, se você é um presidente da empresa, se você é um diretor de recursos humanos e necessita em sua organização de uma profissional com a competência, com a experiência, com o nível de preparo, com a estabilidade emocional, com a sabedoria, diria até, eu peço que você me mande um e-mail para macedo@gutenberg.com ou então me faça um telefonema 3284-6703. Eu peço também que você visite o site da Gutenberg, porque todas as semanas eu publico um artigo, eu publico um clipe, eu publico a hora, a moral da história e o minuto de ouro. E tudo isso é feito para chamar a sua atenção, para despertá-lo, para tirá-lo do lugar comum e fazer com que você se torne um profissional ou uma profissional excepcional, valiosa para a sua organização. O Brasil oferece grandes oportunidades para aquelas pessoas que, como ela falou, são curiosas, querem aprender, têm comprometimento com os negócios, têm a visão estratégica dos negócios e que também tem aquilo que nós denominamos de automotivação. Eu quero agradecer a Maria Silvia pela sua entrevista. Eu espero que você passe poucos dias nos meus escritórios, que você tenha muito sucesso em sua carreira. Muito obrigada, eu agradeço mais uma vez e estou disponível aí para conversar um pouquinho mais sobre um tema que eu adoro, que é recursos humanos. Muito bem. E para você que nos escuta, eu quero agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pela sua paciência. E eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!